Vasco da Gama tem interesse na contratação do volante Alan do Flamengo. Mengão encaminha a saída de Wallace. Essas e outras notícias aqui agora no seu canal Paraquedista Rubro-Negro. Pedi para vocês, meus queridos e minhas queridas, nessa noite de quinta-feira, que começaram a nos assistir, que já deixa aquele like de vocês. Não são inscritos, se inscrevam, acione o sino da notificação e dá aquela moral compartilhando os nossos conteúdos. É inteiramente de graça e aqui vocês ficam sempre por dentro de tudo que acontece nos bastidores do mais querido, tá? Começar a trazer essa informação aqui do jornal o Globo, tá? Que foi vinculado agora na parte da tarde, que diz que o Flamengo demonstrou interesse na contratação do atacante Evanilson do Bournemouth, da Inglaterra. Só que tem alguns empecilhos, principalmente com relação a verbas. O Flamengo sinalizou uma oferta de 30 milhões de euros, cerca de 186 milhões de reais na cotação atual pelo jogador. Em primeiro momento, o clube inglês deixou claro que quer 50 milhões de euros para vender o atleta, que dá um total atual de 310 milhões de reais. O Flamengo pagou praticamente 300 milhões pela contratação de Lucas Paquetá, colocando aí impostos de 18% em cima do valor, mais aí intermediários pela contratação. O Flamengo desembolsou 300 milhões. Então, o Bournemouth está pedindo aí pelo jogador Evanilson 310 milhões de reais. É muito dinheiro, eu não sei se vale a pena. Aqui, ó, com a contratação de Ryan, o Bournemouth já deixou claro que uma negociação de Evanilson pode acontecer ao fim da temporada europeia, ou seja, no meio do ano. O nome de Evanilson, inclusive, já foi aprovado pelo técnico Felipe Luiz. O jogador tem 26 anos de idade e é cria da base do Fluminense. Ele também tem passagens pelo Zenit, da Rússia, e pelo Tombense e o Porto de Portugal. Na última temporada, Evanilson disputou 35 jogos, marcou 12 gols e concedeu 5 assistências para seus companheiros, ou seja, em 35 jogos ele tem aí 17 participação em gols, né? E aí, vocês acham uma boa o Flamengo tentar a contratação de Evanilson? Mas isso aí só aconteceria na janela do meio do ano. O Flamengo já tinha deixado bem claro que devido à contratação aí do Lucas Paquetá, né, tem uma verba destinada para contratar um atacante, valor de 30 mil euros, né, que é esse valor de 186 milhões de reais, mas que não tem pressa para contratar esse atacante, que poderia ser nessa ou na próxima janela de transferência. Mas nós temos visto que a torcida tem cobrado muito. Pedro, completamente fora de forma, ficou aí uns 3 meses parado. Felipe Luiz está tentando dar minutagem para ele, mas isso não é uma coisa que acontece da hora para outra. Precisa-se tempo, precisa-se paciência, e paciência é algo que a torcida do Flamengo não tem. Então vamos aguardar para ver quais serão as movimentações do Flamengo, tá? Falar aqui sobre paciência, Emerson Royal. Eu li um comentário de um torcedor sobre as críticas sendo feitas aí para Emerson Royal. Mas falou assim, mas vê aí o Wesley, né? A gente criticava tanto o Wesley melhorou, tá jogando agora lá na Roma, sendo destaque. Lembrando, gente, o Wesley era garoto, o Wesley tinha 18 anos de idade, o Wesley estava em fase de preparação, o Wesley agora está pronto. Já o Emerson Royal tem 27 anos de idade, ou seja, ele tem que ser cobrado mesmo. Tá? Então, seguindo aqui com outra informação, o Flamengo fez acordo de preferência com São Paulo por Marcos Antônio. O Flamengo continua insistindo na contratação de Marcos Antônio. O acordo é para que o Flamengo tenha preferência de compra do volante no meio do ano. O São Paulo vai começar a pagar o Lazio justamente no meio do ano, quando acaba o empréstimo. A compra é fixada em 4 milhões e 200 mil euros, cerca de 26 milhões de reais. O Flamengo topa assumir esse valor e ainda pagar um extra ao São Paulo, numa operação que pode chegar a 10 milhões de euros, ou seja, 62 milhões de reais. A multa rescisória do atleta é de 100 milhões de euros, cerca de 620 milhões de reais na cotação do momento, tá?
Apesar da preferência no Brasil, o Flamengo não pensa em entrar em leilão com clubes do exterior, pois tem opções no elenco e pagou caro por Lucas Paquetá. Já o São Paulo, por sua vez, afirma que não definiu valor pelo camisa 8 e nem deseja a sua saída. Bom, o Flamengo continua insistindo na contratação de Marcos Antônio, virou uma obsessão. Eu não vejo esse futebol todo no Marcos Antônio, inclusive Eric Pulgar, no jogo contra o São Paulo, apagou ele. Bom, vamos seguindo aqui com outra informação sobre departamento médico. O Saul Niguez projeta retorno antecipado e detalhou sua recuperação depois da cirurgia. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas, estou me sentindo bem depois da operação. Faz 5 dias que deixei as muletas. Vamos pouco a pouco com a bota. A princípio, fico mais 4 semanas com a bota, mas falando com os médicos, acredito que vou conseguir voltar ao campo bem antes para poder ajudar a equipe, fecha aspas, né? Torço muito pela recuperação de Saul Niguez, infelizmente ele estava com esse problema no tendão, a princípio havia sido falado que não precisaria de cirurgia, apenas fazendo ali fisioterapia e tal, mas ele foi buscar a opinião de um outro médico, e o médico lá da Espanha, seu médico de confiança, optou pela cirurgia. Então vamos aguardar, ele deve voltar aí lá para o final de março, né? Março está na porta aí, já estamos aí no dia 5 de fevereiro, tá? Mudando de assunto, Flamengo encaminhou a venda de Wallace ao Red Bull Bragantino. O atacante já tem tudo acertado para ser vendido por 10 milhões de euros, cerca de 62 milhões de reais. Lembrando que o entrave foi o seguinte, o Flamengo queria ficar com uma porcentagem para a venda futura. O Red Bull não aceitou essa imposição, o Flamengo retirou essa cláusula do contrato e fechou a negociação. Wallace, que você seja muito feliz aí no Red Bull Bragantino. Respirar outros ares, às vezes, é necessário, tá? Mudando de assunto, em busca de novo reforço de peso para o meio de campo, o Vasco tenta a contratação do volante Alan do Flamengo. Lembrando que Alan não faz parte dos planos do técnico Felipe Luiz para a temporada de 2026. Inclusive, no confronto contra o Corinthians, pela Supercopa Rei, ele não foi relacionado. Para o jogo também, que teve aí contra o Internacional no Maracanã, o volante também não foi relacionado. O desejo da equipe Cruz Maltina é de contratar o atleta por um empréstimo por uma temporada, ou seja, até o final do ano. O clube aposta no bom relacionamento de Fernando Diniz com Alan. Para convencê-lo, o treinador, inclusive, já ligou para o volante para falar sobre o negócio. Fernando Diniz, né, que foi criticado aí por uma torcedora, até processou ele aí, né, porque assédio moral, porque ofendeu o jogador lá, o jogador falou, eu não fiz nada, ele realmente, você não fez nada, você não jogou, você não tocou, você não está fazendo o que é para fazer, que é jogar. Né? Fernando Diniz já ligou aí para o Alan e vamos aguardar. O Flamengo não deve dificultar essa negociação. Vai aliviar também a folha salarial do mais querido, tá? Outra informação aqui é que Joshua está fora da Libertadores Sub-20. O atleta se recupera de uma lesão após sofrer uma forte pancada na perna no treino. O corte na lista aconteceu visto que a estimativa de retorno do jogador é só para depois do torneio que já está iniciando. Infelizmente, né, ele sofreu essa lesão, ossos do ofício, né, acidente de trabalho, foi no treino, e que ele tem uma plena recuperação. Outro assunto aqui é sobre a seleção brasileira, que deve ter novidades nos amistosos de março contra a França e Croácia. Ancelotti deve fazer os últimos testes antes de fechar a lista para a Copa do Mundo, que acontece em junho agora, tá? Entre os jogadores que agradam ao treinador está o zagueiro Léo Pereira, do mais querido, e os atacantes Gabriel Jesus, do Arsenal, e Endrick, do Lyon. Endrick meteu um golaço, meu irmão, que golaço. Espero que ele reencontre aquele futebol que encantou o mundo quando ele estava jogando pelo Palmeiras, tá? Outro assunto aqui é que o diretor do Flamengo, José Boto, gosta do jogador, do atacante Marcos Leonardo, mas o empecilho é Felipe Luiz. O técnico do mais querido entende que o atacante do Al Hilal não possui as características que ele deseja.
Já foi falado as características do jogador que o Felipe Luiz quer. Um jogador que marque sob pressão, um atacante que marque sob pressão, um jogador que jogue ali no facão, né? Que não são as características de Pedro. Então, Marcos Leonardo tem praticamente as mesmas características de Pedro, ou seja, 6 por meia dúzia. Outro assunto aqui é que o meia Bruno Xavier também está de saída do Flamengo. Anunciei que o lateral direito do Flamengo está indo para o Atlético Mineiro e agora é Bruno Xavier. O atleta não teve muita chance de atuar e aí o empréstimo não será prorrogado. Dessa forma, ele encerra a sua passagem pelo mais querido sem alcançar a continuidade que esperava, tá? Meus queridos, muitas informações, espero que vocês fiquem ligadinhos aí, não deixem de dar o like de vocês. Bom, Departamento de Futebol do Flamengo quer quebrar paradigmas no Brasil e não vê pressão em cima do trabalho de Felipe Luiz nesse início de temporada. O tema riscos de demissão nem entra na pauta. Eu também sou completamente contra esse negócio de perdeu uma, perdeu duas, perdeu 3 partidas, demite o treinador. É prejudicial para a equipe. Felipe Luiz está 1 ano e meio à frente do Flamengo. Felipe Luiz tem muito para entregar ainda, é um técnico inteligente, está em preparação, um técnico que merece ter oportunidade, sim. A gente tem que ter mais um pouquinho de paciência, mas como eu falei anteriormente, paciência não entra no dicionário do torcedor do Flamengo. Eu sou contra isso. A ideia é que nenhuma pressão externa atinja ou atrapalhe o trabalho do técnico. José Bottas é entusiasta do tempo de trabalho e que apenas uma fase ruim, e isso não é o suficiente para interromper os projetos. O português, inclusive, é totalmente contra a facilidade que se demite o técnico no Brasil. E por isso, o desejo é quebrar esse paradigma. Parabéns, que realmente seja assim. Vamos deixar o técnico trabalhar. Ano passado estava todo mundo maravilhado. Ganhou o Campeonato Carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou o Libertadores da América, Taça Challenger. Agora não. Não presta mais para o Flamengo, é estagiário, é professor pardal e etc e tal. Meus queridos, essas são as informações que eu tinha para trazer para vocês nessa noite de quinta-feira. Sendo assim, eu, Amaury de Paula Santos, o paraquedista rubro-negro, fico por aqui voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regata do Flamengo. Saudações e fiquem com Deus.